Abra sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Obrigado. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. E nós vamos ler os versículos 13 e 14. Esse texto, além de ser o nosso texto base, o ponto de partida, ele também vai ditar o trilho aqui da nossa conversa, da nossa reflexão. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, qualquer que for a sua versão, você pode acompanhar comigo. O texto sagrado diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, ele tem um tom nessa epístola em particular que envolve a correção de muitos desvios doutrinários que estavam acontecendo, por conta de que alguns judeus, entrando no meio dessas igrejas dos gentios, estavam tentando literalmente judaizá-los, levá-los à prática da lei. O apóstolo Paulo, um proclamador da nova aliança, da revelação da graça, de toda a mudança, não apenas de sacerdócio, mas de lei que acontece, com a vinda e a obra de Cristo consumada na cruz, ele se posiciona firmemente contra esses desvios doutrinários. E ele começa não apenas a trazer orientações, mas enquanto orienta, enquanto corrige, Paulo cria algumas ideias e conceitos de toda a progressão da revelação do plano de Deus, começando do Antigo para o Novo Testamento, da Velha para a Nova Aliança. E aqui nesse texto nós temos pelo menos 3 expressões que eu definiria elas como chaves para que a gente entenda essa mensagem. A primeira delas é a palavra maldição. A segunda, a palavra bênção. Ele no verso 13 fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei, mas além de falar da nossa, a Bíblia diz na sequência que ele se fez maldição em nosso lugar. E nós vamos, em primeiro lugar, meu primeiro tópico é construir um entendimento do que é essa maldição e do que significa ser resgatado da maldição. Segundo, não era remover a maldição para nos levar a um lugar neutro. O verso 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então é uma substituição, uma troca da maldição pela bênção. E bênção é a segunda palavra-chave no entendimento que nós precisamos adquirir aqui. E eu quero explorar em segundo lugar o que é que significa essa expressão, a bênção de Abraão. Nós também vamos gastar um pouquinho de tempo falando disso. Mas em terceiro e último lugar, nós precisamos entender a finalidade de tudo isso. Porque ele veio remover a maldição pela bênção, e como nós podemos viver tudo isso. No final do verso 14, ele diz: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E essa expressão, o Espírito prometido, será o nosso terceiro tópico a ser avaliado na construção do entendimento dessas verdades. E, embora o texto não mencione de forma clara obediência, eu quero demonstrar para você, pela palavra de Deus, que tudo aponta nessa direção. E o tema da minha mensagem hoje é a bênção da obediência. Daqui a pouco eu vou explicar a distinção entre o singular e o plural. Não vou falar sobre as bênçãos da obediência. Vou falar sobre a bênção da obediência. Então, dito isso, eu quero começar pelo primeiro aspecto. Quando o apóstolo Paulo fala de maldição, o que exatamente ele está falando? É evidente que ele menciona pelo menos 2 coisas. Uma é que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Era a maldição que nos tocava e ela está relacionada à lei. Mas é que para fazer isso, ele também diz que ele se fez maldição em nosso lugar. Mas ele não apenas menciona que Cristo se fez maldição, mas ele vai dizer porque está escrito. E aqui a referência que ele usa, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, é a citação de Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23, onde ele diz: se alguém houver pecado, passível da pena de morte, tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia. Porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Essa expressão de que aquele que, morrendo, fosse pendurado no madeiro, era maldito, não apenas era uma sinalização de uma maldição específica, mas era um prenúncio profético de como nosso Senhor haveria de morrer, pendurado no madeiro. Ah, pastor Luciano, mas os romanos crucificaram incontáveis milhares de pessoas, era a forma mais comum de execução nos seus dias. Sim,
E na época em que Moisés escreve isso, nada disso acontecia e era um anúncio profético, como todas as outras coisas relacionadas, né, ao Senhor Jesus, a maneira como ele morreria, foram previamente anunciadas pela Escritura. Ou seja, ao morrer exatamente daquela forma, Cristo está assumindo uma figura de maldição, de quem abraça a nossa maldição para nos resgatar, para que nós pudéssemos ser livres dela. Assim como o fato de quando o ironizaram e colocaram uma coroa de espinhos, dizendo esse é o rei dos judeus, aquilo também não é coincidência. Quando Deus, depois de amaldiçoar Adão e Eva por conta do primeiro pecado cometido, ele amaldiçoou a terra. A declaração de Deus é: a terra produzirá espinhos. E os espinhos simbolizam a maldição da terra. A obra redentora de Cristo não apenas resgata o homem, resgata a criação. E é por isso que no final de todas as coisas, do desfecho da obra redentora, a própria criação também será, né, totalmente tocada por essa obra. Toda a maldição será erradicada e haverá restauração de todas as coisas. Tudo isso é parte de uma mensagem. Agora, por que Cristo encarna essa figura de quem toma sobre si a maldição? Para nos resgatar. Mas quando fala de nos resgatar, ele não está apenas falando de maldição no sentido generalizado, ele fala de algo muito específico: nos resgatar da maldição da lei. E aí vem a pergunta: qual era essa maldição? Deuteronômio capítulo 11, versos 26 a 29, resume tanto o que era a maldição como a bênção provenientes da lei. O Senhor diz: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguir os outros deuses que não conhecestes. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Quando Josué finalmente introduz o povo na terra de Canaã, ele obedece a ordem dada por Deus. Das 12 tribos de Israel, 6 são separadas para fazerem uma declaração sobre um monte e 6 sobre outro. Metade das tribos declaram as bênçãos da obediência e a outra metade declara a maldição da desobediência. Esse assunto foi largamente repetido por Deus, se bateu na mesma tecla para que não houvesse dificuldade de entendimento. Então, a maldição da lei, ela era o resultado, a consequência direta da desobediência. As consequências do pecado do homem. E quando nós falamos a respeito disso, nós também precisamos entender com clareza qual é a mensagem bíblica proposta. Porque eu vejo pregadores se baseando nessa declaração: Cristo nos resgatou da maldição da lei, e o que eles estão pregando não é a mensagem bíblica, é uma fantasia. Primeiro, eu já ouvi muitos pregadores e ensinadores dizer: não existe mais maldição no Novo Testamento, na Nova Aliança. Eu falo: por que não? Porque Cristo nos resgatou da maldição. Eu falei: Cristo nos resgatou do pecado. O pecado deixou de existir? Aí eles ficam quietos. Eu falo: é claro que não. Cristo nos resgatou da morte. A morte deixou de existir? E a resposta correta é: ainda não. Porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas será destruído. Chegará o momento onde todas essas coisas, elas serão definitivamente erradicadas da nossa natureza, da nossa história. Mas a verdade é que isso ainda não aconteceu. Apocalipse 22, 3, falando do desfecho da obra da redenção, afirma que na ocasião, a partir de então, nunca mais haverá qualquer maldição. Assim como a Bíblia diz: não haverá mais morte. Hoje ainda temos morte. Hoje ainda temos maldição. Hoje ainda temos pecado. Porque essas coisas ainda não foram erradicadas. Então, ser resgatado delas não significa que elas deixaram de existir. Significa que elas não precisam nos controlar. Paulo explica isso com o pecado que existe, mas do qual fomos resgatados, em Romanos 6,14, quando ele diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não mais estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. O pecado não deixou de existir, mas não precisa nos controlar. Quem está entendendo, diga amém. O mesmo sobre a maldição. Nós não podemos dizer que não há lugar para maldição na vida de um cristão. Porque Hebreus capítulo 6 nos fala nos versos 7 e 8, por meio de uma alegoria, falando de terra boa e terra ruim. Uma terra que corresponde, né, ao investimento daquele que a cultiva e uma terra que não. E evidentemente, se você ler todo o contexto, a figura, a alegoria aponta para crente bom e crente ruim, não é meramente terra boa e terra ruim. Você vai ver a fala de que a terra que corresponde, verso 7 de Hebreus 6, aquele que a cultiva recebe bênção da parte de Deus. E diz: mas a que produz espinhos e abrolhos, perto está da maldição.
Se maldição tivesse deixado de existir, não haveria como ela estar perto da maldição. Se maldição, né, fosse algo do qual eu e você nos tornamos intocáveis, não haveria essa declaração. Então, nós podemos dizer que, diferente de antigamente, eu já vou explicar isso, hoje nós podemos dizer que a maldição não é mais inevitável. Hoje ela é evitável, mas não deixou de existir. Segundo erro que as pessoas cometem, né, ensinando baseado na declaração Cristo nos resgatou da maldição da lei, é que eles focam consequência e não causa. Eles estão pregando como se Jesus tivesse vindo lidar com o fruto da árvore, não com a raiz dela. E eles falam da maldição apenas como as consequências ruins, desagradáveis do pecado. Então, se Cristo nos resgatou da maldição, a lógica, que na verdade é um sofisma, um raciocínio falso deles, é que hoje você pode pecar sem ter consequências. E essa é a distorção da mensagem da graça na boca de muitos pregadores. E isso também não é bíblico, não se sustenta nas Escrituras. Então eu pergunto às pessoas, Ananias e Safira, quando pecaram, estavam isentos das consequências? A resposta é não, né? E você pode caminhar ao longo de toda a Escritura. Aquele moral de 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo diz, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, escapou do juízo, da maldição? A resposta é não. Em Apocalipse 2, de 21 a 23, Nosso Senhor, dirigindo a carta ao anjo da igreja de Tiatira, menciona uma mulher que ele denomina como Jezabel, diz, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quer se arrepender, né, do seu pecado. Eu vou prostrá-la de cama, bem como os que com ela prostituem, eu vou matar os seus filhos. Como é que não tem consequência de pecado? Ao longo de toda a Escritura isso é inquestionável. Então, essas declarações não estão anulando a frase de Paulo. Eu sempre digo que qualquer, né, aparente contradição da Escritura é só um desafio de interpretação. O que esses outros textos estão contradizendo é uma interpretação errada. Jesus não veio remover as consequências do pecado para dizer, então agora na graça, liberou geral, peca à vontade. Essa não é a mensagem da graça. Para aquela mulher pega em flagrante adultério, o registro está lá em João 8, Jesus não apenas diz, eu não te condeno. Ele na mesma sequência, para a mesma pessoa, ele diz, vá e não peques mais. A graça, ela veio para nos libertar da escravidão do pecado, para nos empoderar para a obediência. E isso precisa ser entendido. Então, quando a Bíblia fala de Cristo nos resgatando da maldição, é importante que a gente faça essa distinção. Porque alguns pegam só lá Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15, né, até o final, e enfatizam apenas as consequências do pecado. Enfermidades, escassez financeira, né, miséria, uma série de desgraças acontecendo, como se agora essas coisas não acontecem. Na verdade, o que eu e você precisamos entender é que a maldição, ela só se manifesta como consequência da desobediência. E Deus veio tratar com a incapacidade do homem de obedecer, para que nos empoderando à obediência, a consequência seja bênção e não maldição. Mas ele não veio remover as consequências e maldição ainda não deixou de existir. Se o que gerava a maldição era a desobediência, Deus mirou a causa e ele veio oferecer um remédio para isso. Evidente, quando você olha para a condição do homem depois da queda, que era um problema, eu vou explicar daqui a pouco, de natureza, ele não conseguia resolver a sua incapacidade de pecar. Mas Deus tinha uma solução. E se a desobediência era inevitável, a maldição, como a sua consequência, ela também era inevitável. E o que Deus faria era tornar evitável tanto a desobediência como a sua consequência da maldição. Isso nos remete à solução que Deus preparou. E agora eu quero, em segundo lugar, né, falar sobre a bênção de Abraão e o que isso significa. Então vamos fazer o mesmo questionamento que fizemos sobre, né, a declaração da maldição. O que o apóstolo Paulo estava falando? O mesmo nós precisamos entender sobre a bênção. Que bênção Paulo fez referência? Quando ele coloca o adjetivo bênção de Abraão, ele está sinalizando uma coisa específica, registrada em Gênesis capítulo 12, verso 3. O Senhor diz para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos, em outras palavras. Isso não era apenas uma promessa de abençoar Abraão e a sua linhagem, mas Deus estava revelando que por meio da linhagem de Abraão, ele ofereceria uma solução, que seria uma bênção para todos os povos e não só a linhagem natural de Abraão. O apóstolo Paulo explica isso em Gálatas capítulo 3, verso 8, dizendo, ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, gentios são todos os não-judeus, pré-anunciou o evangelho a Abraão dizendo, em você serão abençoados todos os povos. Ou seja, essa bênção está relacionada à manifestação, à concretização do plano de Deus. Não apenas a chegada do evangelho, mas isso tudo por causa da vinda de Cristo, da sua obra e também da mensagem que ele proclamaria. Então Deus estava dizendo a Abraão,
eu escolhi não apenas você, mas de você eu separei sua descendência, da sua descendência virá aquele que vai solucionar o problema de todos os povos, de todas as nações. Nesse momento Deus estava dizendo a Abraão, o Cristo virá da sua linhagem. Agora a pergunta é, Abraão foi escolhido aleatoriamente? A resposta bíblica também é não. Ele foi escolhido por um motivo que Deus faz questão de destacar. Em Gênesis, no capítulo 22, nós temos um cenário, para mim desde garoto, né? Isso ficaria ainda mais sério, mais grave depois que eu me tornasse pai. Mas desde antes de entender o que era ser pai, eu ficava pensando no que é que Deus pediu a Abraão. Sacrificar o filho, o único filho a quem você ama. Gente, Abraão, o Senhor fala com ele à noite. A Bíblia diz que ele levanta alta madrugada. Em outras palavras, prontidão. Não pediu para Deus uma semana, um mês de despedida para ficar com o filho. Deus falou, está falado, bora obedecer. E ele sai imediatamente para aquilo. Em Gênesis 22, 18, depois de entender que Deus não quis que ele fosse até o fim, mas ele estava disposto. A Bíblia diz que ele cria que Deus poderia ressuscitar seu filho, mas ele estava disposto a ir até o final. Gênesis 22, 18, o Senhor reafirma para ele o que tinha dito em Gênesis 12. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Agora, olha como uma frase termina. Por quê? E porque é uma palavra de ligação, uma conjunção explicativa. Algo que cria um vínculo entre o raciocínio que está sendo construído e a conclusão a que se chega. Porque você obedeceu a minha voz. Em outras palavras, eu não escolhi a sua linhagem à toa. Eu procurei um homem que manifestasse obediência. E daqui a pouco nós vamos entender isso melhor. Ah, pastor, mas foi só a obediência do sacrifício de Isaac? Não. Lá na frente, quando Deus se revela agora a Isaac, para falar da continuidade geracional do plano e do propósito de Deus, Gênesis capítulo 26, versos 4 e 5, Deus diz assim, multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e a ela darei todas essas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão, fazendo agora a Isaac seu filho. Mas Deus diz assim, por quê? E de novo a conjunção explicativa. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando você olha para como tudo foi bagunçado, tudo começa com a desobediência, lá no Éden. A desobediência de Adão, a desobediência do primeiro casal. Quando você olha para todo o pano de fundo por trás do concerto, você percebe a Bíblia enfatizando não só que Cristo vem como modelo de obediência, mas até a linhagem da qual o Cristo viria. Deus escolhe alguém que decide andar em obediência. Quando você lê Gênesis 22, pode parecer que é só obediência daquele ato de sacrificar Isaac. Quando você lê Gênesis 26, Deus está dizendo, Abraão obedeceu minha palavra, guardou meus mandamentos, plural, meus preceitos, meus estatutos, minhas leis. Não só isso. Em Gênesis 18, 19, Deus sinaliza por que ele escolheu Abraão. O Senhor diz assim, porque eu escolhi. Por qual motivo? Para que ele ordene os seus filhos, sua casa depois dele, a que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo. Todo o pano de fundo está relacionado com obediência. Então a bênção de Abraão é a chegada de Cristo, da obra redentora, de tudo aquilo que o Evangelho proporciona, mas esse pano de fundo da obediência precisa ser destacado. E quando falamos a respeito disso, nós estamos apenas sinalizando, gente, a salvação futura na sua plenitude, mas a transformação presente, que nos capacita à obediência. Durante o período da lei, que se manifestaria por meio de Moisés, depois de Abraão, Deus revelou os seus mandamentos e estatutos num volume e dimensão que a humanidade nunca teve acesso. Mas a verdade é que o ser humano, ele passa a manifestar uma profunda dificuldade de poder viver em obediência a Deus. O conflito com a questão do pecado é algo que, antes de estudar a teologia, né, o ensino bíblico, qualquer cristão na prática já sabe o que é. Paulo descreve isso em Romanos capítulo 7, eu vou ler do verso 18 ao 25. O apóstolo diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus ele não para aqui. Ele continua e diz, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado.
Paulo não está falando apenas do homem antes da conversão. Ele diz o pecado que habita em mim, várias vezes, né? Ele não diz apenas o pecado que habitou. Ele está falando de uma realidade, de algo que continuava no momento em que ele está escrevendo. Ele não está falando apenas da lei, durante o período da lei, mas algo que se evidenciou durante a lei, mas que a graça veio tratar e resolver. O nosso problema era um problema de natureza. Quando o livro de Hebreus diz que a lei nunca aperfeiçoou aquele que prestava culto, significa que durante o período da lei, Deus revelou a força que o pecado tinha e Deus revelou a incapacidade do homem de viver a obediência. Porque Deus queria sinalizar o quanto o ser humano precisava não apenas de um redentor, mas dos seus recursos para poder viver o plano e o propósito de Deus. Então, o livro de Romanos, né, nos apresentando essa mensagem na sequência, ele vai dizer no capítulo 8, versos 3 e 4. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu diria que Romanos capítulo 8, esse texto que acabamos de ler, versos 3 e 4, eles estão entre talvez os mais importantes e necessários para entender a essência da nova aliança. O que a lei não podia fazer, a lei era limitada, ela não podia fazer algumas coisas. Por que não podia? A Bíblia diz por causa da fraqueza da carne. Outras traduções optaram pela enfermidade da carne. Essa palavra aqui traduzida, fraqueza, ela fala de debilidade, fala de enfermidade, fala de falta de forças. Agora, o que era essa fraqueza da carne? O texto diz que o que a lei não pôde fazer, Deus fez, como? Enviando seu filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. O que a Bíblia diz semelhança? Porque Cristo não vem com carne pecaminosa como eu e você. Ele vem com um corpo parecido com o nosso, que tem carne pecaminosa, embora ele mesmo não tivesse. Ele, né, aliás, as palavras declarando a vinda do Senhor, a formação de um corpo, já dizia: o ente santo que de ti há de nascer. Cristo entra nesse mundo, né, concebido de forma milagrosa, sobrenatural pelo Espírito Santo, porque não podia carregar a semente nem de Adão e nenhum dos seus descendentes, porque foi lá que tudo bagunçou. Em Romanos capítulo 5, verso 12, a Bíblia diz: por meio de um só homem entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Quando você fala de propósito da criação, Efésios 1,4 diz que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis. Então como é que Deus fez o primeiro homem? Gênesis é claro em dizer: conforme a sua imagem e semelhança. E se Deus é santo e sem pecado e fez um homem conforme a sua imagem e semelhança, como é que ele fez o primeiro? Santo e sem pecado. E não apenas o fez santo e sem pecado. Deus estabeleceu uma lei para toda a criação, e cada um reproduza segundo a sua espécie. Isso não valia só para vegetais e animais, incluía o ser humano. Significa o quê? Que ao criar o primeiro parecido consigo, estabelecê-lo como um protótipo, uma matriz reprodutora, o que é que Deus esperava de todos nós que viríamos a partir do primeiro, da matriz reprodutora? Que todos nós fôssemos santos e sem pecado. O problema é quando o homem peca, ele deforma o molde, o protótipo. Embora o protótipo já não seja o mesmo, ele continua debaixo da mesma lei. Cada um reproduza conforme a sua espécie. A partir desse momento, o homem que permitiu que o pecado entrasse reproduziria seres semelhantes a ele, pecadores por natureza. É por isso que Salmo 51:5 diz: eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 58:3 diz: os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. A verdade é que eu e você já nascemos com defeito de fábrica. A produção em série foi comprometida lá na primeira matriz. Então a necessidade da vida de Cristo não era apenas ter alguém que perdoasse a linhagem do primeiro Adão. Deus diz: eu vou mandar um outro protótipo, uma outra matriz reprodutora. É por isso que o apóstolo Paulo enfatiza com clareza a diferença entre o primeiro e o último Adão, em 1 Coríntios 15, de 45 a 49. Eu gosto que, embora em algum momento Cristo é chamado de o segundo homem, a maior parte do tempo é chamado de o último Adão. Por quê? Se o primeiro falhou, houve a necessidade de um outro. Mas Cristo não seria só o segundo, seria o último, porque ele não falharia. Ele cumpriria a proposta para a qual foi enviado, ser uma nova matriz reprodutora. Como é que a coisa estragou? Por nascimento. Eu e você já herdamos uma natureza pecaminosa. Como é que Deus decidiu consertar? Por nascimento. Mas nos fazendo nascer de uma outra matriz reprodutora. É por isso que Jesus explica para Nicodemo: se alguém não nascer de novo,
não pode entrar no reino de Deus. Nascer de novo não é nascer segundo a carne. E a Bíblia explica isso. Porque se eu e você nascêssemos de novo do mesmo jeito, como Nicodemos inicialmente imaginou, a gente ia viver o loop, a repetição de sempre herdar aquele gene comprometido do primeiro Adão. Quando a Escritura nos mostra que esse novo nascimento é uma obra espiritual, 1 João 3,9 diz: a semente de Deus permanece em vocês. A palavra semente, você consulta lá no original grego, é semen. Ela não fala só da semente humana, fala de todo tipo de semente. É aquilo que traz um código genético. Com qual propósito? Reproduzir uma natureza. 2 de Pedro 1,4 diz: a fim de que vos torneis participantes da natureza divina. O que Cristo viabilizaria por meio da sua vinda era a possibilidade de nascer de novo, de receber um novo código genético, uma nova natureza. Pastor, e a velha sumiu? Ainda não. E aqui nós temos o desafio do crente. Um dia isso vai acontecer. Aliás, se você observar toda a narrativa bíblica da redenção, envolve isso. O pecado entrou pela carne, Deus manda Cristo em semelhança de carne pecaminosa. Por quê? O texto de Romanos 8 nós lemos, diz que Deus condenou o pecado na carne. O pecado entra pela carne, perpetua pela carne. Tinha que ser condenado na carne, na primeira vinda de Cristo. E o que acontecerá na segunda vinda de Cristo? A Bíblia diz que mortos ressuscitam, os vivos são transformados. Nós teremos o que a Bíblia chama, que nós estamos aguardando, diz lá Romanos 8, 23, a redenção do nosso corpo, que é a glorificação. Chegará o dia onde haverá erradicação dessa natureza pecaminosa, mas isso ainda não aconteceu. A minha e a sua carne continua carregando essa natureza. Por isso que Paulo fala: o pecado que habita em mim. E o seu espírito, que nasceu de novo, recebeu a nova natureza, não desencarnou, não desincorporou, deixando o corpo um lado para viver livre para o outro. Então esse espírito, nascido de novo com a nova natureza, ele está dentro da gaiola. Paulo em Romanos 8 chama de cativeiro da corrupção. E o que é que eu e você precisamos entender? Que é um conflito de naturezas. Mas a velha natureza pode ser subjugada pela nova. Quando só tínhamos a velha, nós não tínhamos alternativa. Agora que temos a nova, apesar do conflito, nós temos recursos para parar de desobedecer. E aí eu e você precisamos entender isso na perspectiva que nos é apontada. Olha o que Paulo diz em Romanos, no capítulo 5 e no verso 19. Ele resume desde a queda até a obra de Cristo, falando de desobediência e de obediência. Isso é tema central na Escritura, gente. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. A desobediência de um estragou, a obediência de outro veio consertar. A desobediência de um se tornaria o padrão que seria reproduzido. A obediência do outro seria o padrão que também passaria a ser reproduzido. É por isso que tudo no Evangelho gira em torno de eu e você nos tornarmos semelhantes a Jesus. E aqui a gente começa a entender que a bênção de Abraão não é apenas Deus abençoando nossa vida no sentido circunstancial. É a concretização do Evangelho que traz consigo uma bênção que merece destaque. É a bênção da obediência, a capacidade de agora, empoderados pelo Senhor, vivemos a obediência. Vamos voltar em Romanos 8, 3 e 4. Aquilo que a lei não podia fazer, Deus fez enviando seu Filho. Vamos trocar o Deus fez enviando seu Filho pela explicação do que é isso. João 17 diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. O que a lei de Moisés não pôde fazer, Deus faria por meio de seu Filho, a expressão da graça. A graça vem fazer o que a lei nunca pôde fazer. E é por isso que eu digo às pessoas: nós não podemos limitar a ação da graça a perdão de pecados. O que perdão de pecados já tinha na lei, e a lei fazia isso. O que a graça oferece é o que a lei nunca pôde oferecer. A lei não podia aperfeiçoar, não havia transformação. Mas na graça, segundo aos Coríntios 3,18 diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. A graça proporcionou ao homem viver transformação, ou seja, poder quebrar a força dessa velha natureza. Aí eu vejo os pregadores da graça que querem dizer que não tem mais maldição, ou seja, não tem consequência da lei. Eles também querem pregar que não tem mais lei. Ao fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. A Bíblia não está dizendo o fim de toda e qualquer forma de lei, está falando de uma lei específica. E você entende isso, porque a Bíblia que nos contradiz diz em Hebreus 7,12 que onde há mudança de sacerdócio, e lá a Bíblia está falando que o sacerdócio levítico de Moisés foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, onde a mudança de sacerdócio é a mudança de lei. Ou seja, Cristo, o novo sacerdote, trouxe uma nova lei.
É por isso que Paulo, o mesmo Paulo que escreveu que o fim da lei é Cristo, ele diz em 1 aos Coríntios 9, capítulo 9, verso 21, não estando sem lei, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, para que a exigência da lei se cumprisse, o que era a exigência da lei? Obediência. Aquilo que era impossível antes, viver plena obediência, agora por meio da graça, seria possível. A Bíblia não está dizendo que seria desnecessário e que agora a gente não precisa mais obedecer e que se desobedecer está tudo bem. Aqui a Bíblia está dizendo que a obediência se tornaria viável. Cristo é o modelo de obediência. E nós devemos reproduzir aquilo que Ele é. Eu honestamente não consigo entender como alguém pode proclamar um evangelho onde a obediência é opcional ou desnecessário. Ela é o cerne de tudo aquilo que Deus vem trabalhando. Então a bênção de Abraão era não apenas sermos alcançados com uma salvação futura, mas ao longo desse processo sermos capacitados para reproduzir aquilo que de maneira simbólica Abraão já demonstrou e Deus destaca como obediência, mas que o seu descendente viria manifestar de forma plena. A obediência se tornaria viável para mim e para você. Eu vejo alguns desses pregadores da graça e a maneira que eles falam parece que Cristo veio nos resgatar da lei, que a lei era o problema. Gente, o problema nunca foi a lei, o problema era o ser humano. Cristo veio nos resgatar do pecado. O problema era a nossa natureza pecaminosa. Aliás, o apóstolo Paulo em Romanos 7,16, 1 Timóteo 1,8 chama a lei de boa. O problema era a natureza. Efésios 2 diz que nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Era um problema de natureza. Aliás, Deus já tinha anunciado na antiga aliança, em Jeremias 13:23. O Senhor pergunta, pode por acaso o leopardo remover as suas manchas? A resposta implícita é não. Deus diz assim como ele não pode. Nem o etíope mudar a cor da sua pele. E aí não importa se Deus está falando de um animal, de um ser humano, Ele está falando que não se muda a natureza. Deus diz para a nação de Israel, da mesma forma, vocês também não podem deixar de fazer o mal. Deus estava dizendo, fazer o mal, pecar, é um problema de natureza. Então o homem jamais poderia resolver isso, a não ser o momento específico onde Deus manifestaria por meio de Cristo uma solução, o novo nascimento, que nos daria uma nova natureza. E eu e você precisamos, de fato, entender o que é que Jesus veio fazer. Ele veio tornar possível a obediência. Por isso ele disse, como eu afirmei antes, para aquela mulher apanhada em flagrante adultério, eu não te condeno de pecados passados, mas vai e não peques mais, pare de pecar. A mesma graça que remove a condenação de pecados já cometidos nos empodera para parar de pecar, ou seja, andar em obediência. Eu não sei você, mas eu fico empolgado demais com essa boa nova do Evangelho. Antes nós tínhamos um rótulo, filhos da desobediência. Pedro agora escreve em 1 de Pedro 1,14 e diz como filhos da obediência. E diz, abandonem os sentimentos, as paixões diante, sejam santos em todo o vosso proceder, porque está escrito, sede santos, porque eu, o próprio Deus falando, sou santo. A capacidade de viver santidade é possível agora para os filhos da obediência. Mas pastor, como se desfruta e vive isso? Se fosse algo automático, eu e você não teríamos as dificuldades que temos do dia a dia e não haveria um chamado à ação. Aconteceria tudo espontaneamente. Então isso nos remete ao meu terceiro e último tópico onde encerro, o Espírito prometido. Eu tenho questionado muito, desde que comecei a falar de santidade e de graça, tentando ajudar as pessoas a entenderem o que é que mudou da antiga para a nova aliança. Tem gente que fala de um jeito que parece que quem mudou foi Deus. Que na antiga aliança Deus era ranzinza, malvado, matava todo mundo, tinha dó nem piedade de ninguém, mas que de alguma forma de lá para cá ele se converteu. E apareceu o modo paz e amor, não, vim de boa, agora está tudo tranquilo, vocês podem esculhambar que eu não estou mais bravo. Gente, um dos atributos primários de Deus é a imutabilidade. Malaquias 3,6, Deus diz, eu, Senhor, não mudo. Tiago 1,17, nele não há sombra nem mudança de variação. O salmista afirma, ele permanece para sempre o mesmo. Deus não mudou, é bobagem tentar sugerir isso, né? Se Deus não mudou, o que é que mudou? Alguns estão pregando, antes a lei não tem mais, já falamos que isso é bobagem. O que mudou foi a lei. Ela não é exatamente a mesma, mas continua tendo lei. As consequências de obedecer antes eram bênçãos e as consequências de desobedecer maldição. Hoje que continua tendo lei, as mesmas consequências. O que mudou foi que antes o homem não tinha capacidade de plena obediência. E agora nós somos empoderados para obedecer a nova lei, a lei de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então por que existe essa expressão do Espírito prometido? Nós vamos entender que isso é uma promessa, não só feita pelos lábios de Jesus, mas ela vem desde a antiga aliança. Mas várias vezes ao longo das Escrituras, essa expressão ela é abordada. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, verso 13, Paulo diz assim, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa.
Jesus fala para os discípulos sobre o Espírito Santo: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Não é apenas uma promessa que ele fez, é uma promessa que Deus já tinha feito. Desde quando? Desde a antiga aliança. Então, a gente precisa olhar para a promessa da antiga aliança e entender seu cumprimento. Ezequiel capítulo 36, versos 26 e 27. O Senhor diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Isso aqui é uma promessa sobre o novo nascimento. Quando Jesus é questionado sobre por que Moisés permitiu o divórcio na lei, ele diz: pela dureza do coração, coração de pedra. Uma natureza que não era mudada, não era transformada. Mas Deus está dizendo: ei, vai chegar um tempo onde eu vou resolver isso. Eu vou tirar o coração de pedra e dar um de carne. Eu vou dar um coração novo, um espírito novo, novo nascimento, nova natureza. Mas não para aí. Não bastasse isso, o Senhor diz: e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Porei dentro de vós o meu Espírito. Quantos são gratos pelo Espírito prometido? Agora, o Espírito Santo não veio, querido, apenas para te dar poder para testemunhar. O Espírito Santo não veio apenas para trazer os dons para que você flua para a edificação dos outros. Não veio apenas para trazer direção na sua vida e as marcas do sobrenatural. A razão primária pela qual Deus disse: eu vou colocar dentro de vocês o meu Espírito, Ele diz: para que vocês andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os observeis. Deus nos deu um recurso sobrenatural, não apenas por meio de uma nova natureza, mas nos enchendo da sua presença, da presença do Espírito, que nos empodera para andar em obediência. Aliás, outras promessas do Antigo Testamento, Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nova aliança é importante aqui. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os havia desposado. Deus diz: já fiz uma aliança antes, deu ruim, porque eles a quebraram, anularam. Mas Deus diz: eu vou fazer uma nova. E ele diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A pergunta é: a promessa se cumpriu? Segundo o livro de Hebreus, sim. Ele diz, Hebreus capítulo 10, de 15 a 17, e disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, texto que acabamos de ler de Jeremias 31, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei, acrescento, também de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Houve uma promessa, houve um cumprimento, e o propósito do cumprimento da promessa era nos oferecer um recurso: porei dentro de vós o meu Espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. É o Espírito que nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor Jesus. É o Espírito que nos permite caminhar no lugar onde a nova natureza, empoderada, alimentada pela sua presença, pelos seus recursos, prevaleça sobre a velha. E eu e você precisamos entender essa importância. Aliás, Paulo, antes de tocar no assunto, em Gálatas 3,14, do Espírito prometido, em Gálatas 3,2, ele pergunta: foi pela fé ou pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito? Sabe, essa perspectiva de receber o Espírito é um ponto central no desenvolvimento de tudo aquilo que eu e você temos que viver. E para encerrar essa ideia de como o Espírito nos capacita, nos empodera para isso, eu quero que você vá rapidamente comigo para Romanos capítulo 8. A gente leu o capítulo 7 antes e fomos até o finalzinho do 7, quando Paulo diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne escravo da lei do pecado. Ele mostra que mesmo que no Espírito possa ter prazer na lei de Deus, nascido de novo, a carne ainda tem inclinações. Mas Paulo não está apresentando isso como algo que eu e você não podemos vencer antes da glorificação do corpo. Ele começa o capítulo 8, dizendo verso 1, agora pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. É a continuação do mesmo assunto. 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Em você, meu querido, habita o Espírito da vida, com poder maior do que a força de morte do pecado que sua carne ainda carrega. É nessa sequência que Paulo explica os versos 3 e 4 que lemos, porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei, obediência, se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então a chave está aqui. Como que a obediência se torna possível? Para quem decide não se entregar à velha natureza, mas decide se entregar à nova. E isso, meu amigo, não é automático nem espontâneo, é uma escolha.
Uma escolha que ele explica a partir do verso 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Inclinação. Outras traduções, a partir do verso 6, vão usar a expressão pendor, que é um sinônimo de inclinação. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, não há nem como ser de Jesus sem ter o recurso do Espírito prometido. Mas quando ele vem para fazer a diferença. Mas como eu disse, no automático. Ela depende da escolha que você fazemos da inclinação. Mas olha o verso 10 e 11. Se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11, se em vós habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aqui Paulo está falando de duas coisas. Uma delas, o advento final de transformação do corpo pelo poder do Espírito Santo. Aquele mesmo que ressuscitou Jesus, glorificou o seu corpo, fará o mesmo conosco. Mas isso não é só uma promessa do futuro. Há um poder de vida do Espírito agora para parar a lei do pecado e da morte. Mas para isso, eu e você temos que nos inclinar. É por isso que a Bíblia diz, encham-se do Espírito. É por isso que a Bíblia nos chama o tempo todo a vencer esse conflito com um único recurso. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. O que é vivo? Não frequente esse lugar de vez em quando. Não é só um culto ou outro, onde você diz fui cheio, uma vigília. Viva nesse lugar. Aliás, a frase de Paulo em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito. No original grego, eles têm uma conjugação que nós não temos no português. É ato contínuo. Se fosse traduzido de forma literal, ao pé da letra, alguns comentaristas dizem, significaria, encham-se, continuem a se encher e nunca parem de se encher do Espírito Santo. É um lugar onde nós devemos nos inclinar de forma permanente. E aí, meu amigo, você tem que entender a importância das disciplinas espirituais. Quando a gente diz que tem que ler a Bíblia, não é só por causa de conhecimento. A palavra de Deus gera vida em você. Ela tem o poder de restaurar sua alma, de alimentar seu espírito, de despertar sua fé. Ou seja, quando eu e você, por meio da palavra, acessamos a informação de que é possível andar em obediência, não deveria ser mera informação. Se a fé vem por ouvir a palavra, isso precisa despertar em mim e você algo que nos permitirá acessar o sobrenatural, a capacidade de andar em obediência e vencer o pecado. Onde eu e você gastamos tempo em oração? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos quebrando a força da carne. Aliás, Jesus diz, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Quem inclina para aquilo que é espiritual está quebrando a força da carne. Tempo e oração, meu amigo, não é só para pedir coisa, é para quebrar a estrutura da nossa carne. Quando eu e você gastamos tempo na adoração, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. A consciência da presença alimenta a nova natureza, nos enche do Espírito, enfraquece a carne. E de todas essas, a que nós mais precisamos resgatar nesse momento é o jejum, e nós vamos continuar batendo nessa tecla. O jejum não é só para resolver problemas, gente. O seu propósito primário é quebrar força e estrutura dessa velha natureza, para que a gente entre no lugar de sensibilidade e consciência da nova natureza. Quando a gente começa a entrar nesse lugar, e no mesmo Gálatas 5, que Paulo diz no 16, vivam no Espírito, jamais satisfarão os desejos da carne. Ele ainda vai afirmar nos versos 24 e 25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ainda era adolescente, quando ouvi, lembro até hoje a frase de Valnice Milhomes dizendo, a carne não converte, tem que morrer. E a melhor forma de você arrebentar com ela é quando você se inclina para o lugar certo e deixa de alimentá-la. Nós temos todas as chaves e recursos necessários, né? E eu aqui concluo dizendo a você o seguinte, o que a nova aliança veio nos proporcionar. Hebreus 8,6 diz que agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, instituído com base em superiores promessas. Um ministério mais excelente, uma aliança superior e promessas igualmente superiores. Nós vimos que a lei já oferecia perdão. A nova aliança não vem fazer a mesma coisa, vem oferecer algo mais. O que nós temos nessa superioridade? O Antigo Testamento enfatizava, como por exemplo Deuteronômio 28, de 1 a 14, as bênçãos, plural, da obediência. Ou seja, obedeceu, essas bênçãos circunstanciais vêm como consequência. A nova aliança enfatiza a bênção singular da obediência.
Não apenas as consequências decorrentes dela, mas a bênção de poder obedecer. E sim, inevitavelmente, colher mais bênçãos circunstanciais como fruto da obediência. Mas muito mais do que apenas as circunstanciais. Como eu disse, Deus não veio tratar com o fruto, Ele veio tratar com a raiz. Quando a gente olha os recursos oferecidos, tudo aponta uma direção. O propósito do Evangelho é claro. Por que é que Deus nos deu a graça, a revelação da palavra? Por que que eu e você fomos incluídos no que se chama eleição? Porque a obra do Espírito Santo em nós que estamos destacando. E aqui eu realmente encerro mencionando um versículo para cada um deles, a graça. Romanos 1,5, por meio dele, está falando de Cristo, viemos a receber a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Graça para quê? Para obediência. Revelação da palavra, Romanos 15, 25 e 26. Ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio desde os tempos eternos e que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. Pastor, e a ação do Espírito, eleição? 1 de Pedro 1,2, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Tudo aponta numa única direção. Quando decidi usar a expressão caminho da obediência, é a ideia de apresentar um trilho de Gênesis a Apocalipse em todo o plano de Deus. E meu querido, nós precisamos entender isso. Eu espero que uma palavra como essa te encoraje. Não apenas a sair daqui e repensar, mas é o tipo de assunto que a gente diz, eu tenho que compreender, eu tenho que de fato acessar num nível mais profundo, não apenas para mudar a maneira de pensar, mas para estimular a fé, que nos dará acesso a todos esses recursos. É possível não apenas ter as bênçãos da obediência, mas nós fomos contemplados com a bênção da obediência. Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro com cada um dos meus irmãos e irmãs que estão nesse auditório, com aqueles que nos acompanham pela transmissão da internet, ou mesmo posteriormente por meio dessa palavra gravada, orando que nesse momento o Senhor possa de fato tocar as nossas vidas. Nós oramos, ó Deus, pela capacidade de sair desse lugar não apenas com informação a ser avaliada, mas debaixo de despertamento espiritual, debaixo da ação poderosa e personalizada do Teu Espírito, que não apenas gera entendimento espiritual, mas aquela aplicação única da Tua palavra. Nós oramos pela capacidade de não só entender, mas de corresponder com o Senhor. Nós oramos que o Senhor começou continue e cresça e que tudo isso nos leve ao lugar do cumprimento pelo qual a sua palavra tem sido liberada, gerar em nós correspondência, gerar em nós resposta, gerar em nós crescimento e avanço. Te somos gratos porque sabemos que o Senhor nos permite ouvir algo como o que ouvimos, não para gerar culpa ou condenação naqueles que talvez estejam tropeçando no quesito obediência. Mais do que, ó Deus, imaginar que o Senhor estaria nos julgando pelo passado ou presente, nós entendemos que o Senhor nos permite ter uma nova proposta de futuro. Nos permite gerar alinhamento. E eu oro não só por uma firme decisão de usar os teus recursos para viver a obediência na vida dos meus irmãos e irmãs, como eu oro que esse seja um tempo de conserto. Talvez para alguns de arrependimento, talvez para outros de aproximar-se ou reaproximar-se no ato de reconciliação para com o Senhor. Mas que de uma forma geral para todos nós, seja a decisão de não mais viver como filhos da desobediência, mas sim como filhos da obediência, usando os teus recursos, inclusive e principalmente o Espírito prometido que nos tem sido dado. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.